Boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero convidá-los a participar da nossa aula de história. Hoje nós trataremos da questão da política das oligarquias. E antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de agradecer a todos que apoiam o nosso canal. Praticamente toda vez que vocês acessam o canal ou manifestam algum tipo de publicação, fazendo elogio, crítica, participando do canal, é sempre bom, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, em especial aqueles que nos apoiam, e vamos à questão da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos tratar da questão ainda do Brasil durante a Velha República. Essa questão da Velha República, nós vamos ter um foco específico para a política das oligarquias. Política das oligarquias, ou como ficou conhecida de forma mais vulgarizada, política dos governadores, é a estrutura de mando político durante a Velha República no Brasil, que começa do final do século XIX, de 1898, em que o Campos Salles vai ser o grande percussor. O presidente Campos Salles é que vai legitimar essa estrutura de mando daquilo que nós chamamos, ou que passou a ser conhecido na história do Brasil, como política das oligarquias. Mas o que é? O que seria essa política das oligarquias? A política das oligarquias, na verdade, ela é um pacto, uma aliança nacional entre o presidente da República, os governadores de estados, as câmeras municipais e as câmeras federal, no caso, o poder legislativo, que legitimavam a estrutura de mando político com troca de favores entre governadores de estados, corrais eleitorais com coronéis em mandos municipais e o próprio presidente da República. Nessa estrutura das oligarquias, vai prevalecer um domínio político extremamente forte e centralizado, com base inicialmente nas elites agrárias, em especial do sudeste do país, praticamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nessa estrutura desta política, que mais tarde vai ser legitimada como passou a ser conhecida como política do café com leite, devido aos acordos feitos entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas, todo esse mando de estrutura política no Brasil vai perdurar até quando o Vargas vai dar o golpe dele em 1930. Então, a política das oligarquias, na verdade, ela passa a ser uma estrutura de mando político do presidente da República em um acordo com os governadores. E como que eles conseguiriam fazer essa estrutura de mando político? Primeiro, cria-se uma estrutura de voto, praticamente com base na Constituição de 1891, e essa estrutura de eleição praticamente faz com que três pontos específicos durante a política das oligarquias sejam vigentes, tá certo? E quais seriam esses pontos? Primeiro, o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo. O mandonismo, nesse caso, a estrutura de mando dos coronéis em grupos ou em locais de mando eleitoral praticamente determinava os resultados políticos. Então, praticamente as pessoas que viviam sob a tutela dos coronéis eram obrigados a legitimarem os seus votos praticamente a mando do coronel. Com isso, os candidatos direcionados e escolhidos pelos coronéis que apoiavam os governadores e, consequentemente, apoiavam o presidente da República, mantinham a estrutura de eleição que ficou conhecida como voto de cabresto. Nesse caso, essa estrutura de mando político, ela é interessante de analisar, porque da virada do século XIX até a segunda metade do século XX, 80% da população brasileira era população rural. Além dessa questão da população rural, praticamente as escolas ainda não funcionavam direito. Nós tínhamos em média de 20 a 22 milhões, de 20 a 22 mil estudantes secundários. Quase ninguém ia à escola. 80% da população era praticamente analfabeta. E boa parte dessa população, como eu disse,
trabalhavam em zonas de produção agrícola. E um detalhe, apenas 7% da população estava ligada aos centros urbanos, trabalhando na área industrial, e 13%, mais ou menos, trabalhavam em áreas de prestações de serviços. Nesse caso, a eleição de mando dos coronéis em áreas municipais determinava o poder de mando total e influência desses coronéis. Eles determinavam cargos políticos, arrumavam emprego, arrumavam pandreamento, praticamente, se o cara precisasse de um remédio, se ele precisasse de um favor, ou seja, o coronel é o padrinho de todos. Ele comanda, manda e desmanda. E nesse contexto, aqueles que têm uma dependência em relação ao coronel, praticamente vão fazer aquilo que o coronel vai mandar. Com isso, a estrutura de voto, o chamado voto de cabresto, automaticamente elegiam uma Câmara e um Senado que seria reconhecido pelo presidente caso esses o apoiassem. E com isso, o presidente também não intervia nas eleições estaduais nem municipais, porque haveria um acordo com o governador de estado e esse, consequentemente, com os coronéis. Numa forma de estrutura de mando eleitoral, formando a Assembleia dos Deputados e dos Senados na capital federal, com o apoio do presidente, automaticamente não havia oposições ao governo. A oposição ao governo era salvo algumas exceções. Mesmo assim, a estrutura de eleição praticamente legitimava esse mando de voto da estrutura do presidente. E com essa estrutura de mando do presidente através do voto de cabresto, praticamente as eleições eram garantidas. E com isso não havia nenhum sistema de interferência de eleição da parte federal nos governos estaduais, nem muito menos nas câmaras municipais, tá certo? Essa estrutura de mando, ela vai legitimar naquilo que ficou conhecido como política do café com leite, onde praticamente as elites agrárias do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro fizeram um acordo com o governo federal e eles alteravam o mando da presidência da República com indicações de governadores de Minas e de São Paulo. Então, se houvesse uma eleição para presidente, em um ano governaria um governador, um ano concorreria e ganharia a presidência da República um governador fazendeiro, praticamente de café de São Paulo. Quando terminasse o mando político dele, a parte de administração, ele apoiaria o próximo candidato, que seria mineiro, e com isso houve uma alternância nos mandos políticos legitimados por essas oligarquias, tanto a oligarquia de São Paulo quanto a oligarquia de Minas Gerais. Por outro lado, algumas oligarquias, como a do Nordeste e as oligarquias do Sul do país, praticamente ficavam à parte ao sistema político ou faziam algumas oposições que não seriam muito expressivas. Essa estrutura de mando da política do café com leite, o café de São Paulo e a criação de gado de Minas Gerais vai corroer, ela vai chegar ao final com a briga entre essas duas elites. Com o rompimento entre as oligarquias mineiras e as oligarquias paulistas, por causa de desacordo na eleição para indicação para presidente da República, a política das oligarquias chega ao final. Com a estrutura desse sistema republicano baseado numa política de meia dúzia de fazendeiros, é que vai se dar o nome de política de oligarquia. Lembre-se, a oligarquia vem do termo grego, oligarquiko, que é uma política para poucos, um sistema de participação política e de interesses políticos de pouco. Então, a República Brasileira, ou a República das Oligarquias, durante as 3 primeiras décadas, ela estava centralizada no mando do grande latifundiário, no caso, em boa parte, os ex-escravagistas, tá certo? Tanto de Minas quanto de São Paulo, que passam a comandar o sistema da produção agrária sobre a questão da economia do café, e essa política das oligarquias no café
é que praticamente vai manter a estrutura de governo republicano. Então, por outro lado, o Partido Republicano Paulista, criado lá atrás, como nós vimos na Convenção de Itu, em 1873, praticamente vai legitimar esse mando da República Velha no Brasil. E com isso, é só você raciocinar um pouco. Se o presidente da República era um fazendeiro de café, apoiado por outros fazendeiros de café, no qual tinha a legitimação ou a legitimidade de grandes proprietários de terras, tanto de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, ou como de outras repúblicas, ou como de outras áreas federativas do Brasil, praticamente era uma política que defendia o interesse dos cafeicultores. Essa política de cafeicultores é legitimada, por exemplo, na Convenção de Taubaté, no qual eles vão direcionar preços, estrutura de produção, como o café seria comercializado. O governo teria que garantir o preço do café em alta. Se caso não vendesse o café, essa política garantiria a compra do café pelo governo federal. Então, na política da oligarquia sustentada pelos grandes produtores de café, praticamente perdurava ou prevalecia o interesse econômico na produção do café. Para que essa estrutura fosse corroendo ou fosse acabando aos poucos, vai acontecer uma série de fatores históricos que praticamente irão colaborar ao longo das 3 décadas das políticas das oligarquias até chegar nos anos 30. A estrutura do processo migratório no final do século XIX, começo do século XX, o grande fluxo migratório de italianos, espanhóis ou de imigrantes europeus que foram trabalhar nas lavouras de café, depois migraram para os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Essa grande massa urbana automaticamente é o embrião da estrutura de formação do processo industrial no Brasil, e com isso vai surgir dentro do grande centro urbano, como São Paulo e Rio de Janeiro, o primeiro surto da população praticamente urbana, e uma população urbana operária. Essa população urbana operária, que vai ter na estrutura do sistema industrial emergente na época. Claro que esse processo de sistema industrial, ele também está estruturado e ligado na questão da riqueza do café. Então, com o surgimento dos centros urbanos, das populações urbanas, do operariado, das ideologias criadas na Europa e implantadas nos centros urbanos, e toda a estrutura criada dentro de uma sociedade mais modernizada, vamos dizer assim, já no final da década de 20, começo dos anos 30, essas políticas, ou a política das oligarquias, a política do mando dos governadores, passa a ser duramente criticadas. E a estrutura de voto passa também por uma série de críticas. Com isso, esses fatores irão colaborar para a questão do fim da política da oligarquia, tá certo? Então, resumindo, na política das oligarquias, nós vamos ter uma estrutura de mando de voto de cabresto, baseado no poder do mando dos grandes fazendeiros de café, sustentado por as elites locais do agronegócio da época, que seria o café, com as elites paulista, mineira e carioca, e essa estrutura de mando de poder das oligarquias prevalece por quase 3 décadas. Tá claro? Na próxima aula, nós vamos fazer uma análise sobre a questão da política das oligarquias propriamente dita na estrutura do café com leite. Vamos ver quais eram esses pontos que deram sequência a essa política da oligarquia, e aí nós vamos poder analisar um pouco melhor o que foi a política do café com leite. Mais uma vez agradeço a todos, espero que tenham gostado, e não esqueçam de deixar o seu joinha lá no canal. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Boa tarde a todos.